historiadores procuram entender quais foram os principais motivos que levaram à realização das grandes navegações. E nesse vídeo eu vou mostrar os pontos mais importantes que fizeram os portugueses chegarem ao Novo Mundo. Primeiramente, nós temos a conquista de Constantinopla. Em 1453, os turcos conquistaram Constantinopla e dificultaram o comércio de especiarias realizadas pelo mar Mediterrâneo. Esse fato simplesmente uniu os europeus na busca de um novo caminho até os fornecedores orientais. O segundo motivo seria a busca de novos mercados, ou seja, descobrir novos caminhos também necessitava de um novo mercado consumidor. Além disso, os europeus precisavam de gêneros alimentícios e matéria-prima. O terceiro motivo seria a falta de metais preciosos. Entenda, a Europa estava com escassez de ouro e prata e assim não se tinha como produzir as moedas. Através disso, os portugueses precisavam descobrir novas jazidas de ouro e prata em outras regiões. Outro motivo seria a propagação da fé cristã. Isso foi muito importante porque a influência religiosa era um dos objetivos que os portugueses tinham de dominar o Novo Mundo, seria converter e expandir o cristianismo aos povos não cristãos. Outro motivo que eu acho importante, mas meio óbvio, seria a ambição material. Entenda, os marinheiros eles não sabiam o que eles iam encontrar no oceano. No imaginário da época, eles iam se debater com sereias, grandes serpentes, monstros marinhos. Então eles estavam indo rumo ao desconhecido. Além disso, eles viviam em situações precárias nas embarcações. Então, um dos fortes motivos para eles realizarem uma grande aventura cheia de obstáculos seria a ambição material, a vontade de enriquecer. Mas é claro que eles não iam conseguir realizar essa façanha sem as condições técnicas da época, né? Condições técnicas que começaram a se desenvolver durante a Idade Média, como por exemplo a caravela. Foi a principal embarcação marítima utilizada nas grandes navegações, desenvolvida pelos portugueses. Era um navio de estrutura leve, movido pelo vento. Sua principal característica era a vela de formato triangular latina. Outra condição técnica seria o desenvolvimento da cartografia. Os mapas nesse período eram extremamente valiosos, um verdadeiro segredo de Estado. Mas as informações começavam a circular quando um navegante de um determinado país passava a servir em um outro país. Também temos a bússola, um instrumento de orientação espacial introduzido na navegação europeia. Mas a invenção, na verdade, é de origem chinesa. Foram os árabes que levaram para a Europa, onde começou a ser utilizada pelos navegadores. Outro motivo foi a progressiva aceitação da noção de que a Terra é esférica. Isso foi um grande mecanismo intelectual para dar êxito às grandes navegações. Agora vamos às fases de expansão das grandes navegações. Primeiramente, ela se inicia com a conquista de Ceuta. Os portugueses foram avançando no Atlântico, sempre contornando o continente africano, estabelecendo feitorias que serviam de entrepostos para a obtenção de produtos do seu interesse, como ouro, sal, marfim e pimenta, entre outros produtos. Ao mesmo tempo, participavam da escravização dos africanos, que por vários séculos foram comercializados entre a África, a América e a Europa. Assim, a burguesia e a coroa iam enriquecendo cada vez mais, dando continuidade ao processo de expansão. Mas a grande aventura marítima portuguesa, que durou quase um século, culminou com a chegada de Vasco da Gama nas Índias em 1498. Realizava-se então um dos objetivos do Reino de Portugal, descobrir um novo caminho para o Oriente. Houve muito entusiasmo entre os portugueses com essa viagem. Afinal, Vasco da Gama retornou em 1499 com um carregamento que superou 60 vezes o custo da expedição. Então, o rei Dom Manuel decidiu enviar às Índias uma nova esquadra para estabelecer relações comerciais com o Oriente. Essa esquadra partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500, tendo como destino principal a cidade de Calicut. Era composta de 13 navios, conduziu uma tripulação de aproximadamente 1.500 pessoas. Entre elas, navegadores, padres, soldados, intérpretes e comerciantes. O comando da esquadra foi entregue a Pedro Álvares Cabral, nobre português sem grande experiência marítima. E no decorrer da viagem, a frota de Cabral se afastou da costa africana e se dirigiu a oeste, chegando então às terras brasileiras, especificamente
no sul da Bahia. Se esse afastamento foi de propósito ou acidental, é discutido até hoje entre os historiadores. Primeiro, a terra foi batizada pelo nome de Vera Cruz, depois de Santa Cruz, mas foi somente em 1503 que deram o nome de Brasil, devido à grande quantidade de pau-brasil que se tinha em nossas terras. Então nesse vídeo nós vemos por que os portugueses vieram ao Brasil e a sua chegada ao Novo Mundo. E daí em diante vamos dar continuidade à história do Brasil. Se você gostou, dê essa curtida marota, comente e compartilhe. Ajude a crescer o canal. Abraços!